E acorda. Acorda, urso pardo. Meu homem fantástico. O que nós estamos fazendo é incrível. As crianças estão ótimas. Mas você tem que cuidar delas pra mim, tá bom? Eu amo muito vocês. Eu te amo muito. Criar com amor. Criar com afeto. Criar com alegria. Criar com asas. Cena 1. Eu sou a Júlia. Eu a Paola. E nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas. Cena 2. Eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E nossa mãe é Dedé Lovitch do Criar com Asas. Cena 3. Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas. Episódio 21. O lugar ocupado para as mulheres de Capitão Fantástico e de Maid. Bloco 1. A tentativa de romper com o óbvio. Oi, gente! Vamos começar aqui mais um episódio do nosso podcast Criar com Asas. A gente está no número 21. A gente chegou no 21 e a gente tem pensado bastante nos nossos temas, né? E essa semana eu pensei em duas dicas que a gente tem dado aqui no nosso podcast, que a gente gosta muito, que é um filme chamado Capitão Fantástico e uma série que é bem recente, é uma série nova, que é Maid. E o que eu pensei, né? Quem são essas mulheres que estão nessas séries? Quem assistiu Capitão Fantástico vai achar meio estranho quem são essas mulheres, né? Mas eu acho que as mulheres em Capitão Fantástico fazem uma grande diferença. Bom, mas antes da gente começar a conversa, eu vou dar aqui um oi para a Rita. Oi, Rita. Oi, Dedé, tudo bem? Oi, pessoal. Aí deixa eu já emendar. Oi, Paty. Oi, Paty. Oi, meninas, tudo bem? Vamos lá. Eu queria começar bem direto ao ponto mesmo. Vocês veem alguma relação dessas mulheres de Capitão Fantástico e de Maid? Porque em Capitão Fantástico, como o nome diz, o protagonista é um homem. Mas eu me pergunto, será que ele é um protagonista? Ou ele divide esse protagonismo com uma personagem que não aparece viva, mas ela tem uma força incrível dentro da família que se apresenta ali no modo de vida que eles escolheram para eles. O que essa mulher dentro de Capitão Fantástico tem a ver com essas mulheres? Eu digo essas mulheres porque em Maid a gente vê ali 3 mulheres que são fortes, que se destacam e aparecem cada uma no momento e de uma maneira diferente. Como que essas mulheres elas têm em comum? Ou não? Por que a gente decidiu falar sobre elas?
Odete, ouvindo falar agora, eu acho que eu consegui fazer uma conexão. Acho até que você já trouxe, né, um pouco dela em algumas das nossas conversas anteriores, quando a gente estava tentando chegar, né, em alguns pontos assim. Mas acho que, de novo, a gente vai falar de uma coisa que você sempre fala, que é o modo de vida, né? E cada uma, e aí, se a gente fala de Capitão Fantástico, pode jogar a gente para. Ah, era um modo de vida fora, né? Que você tem que bancar muito diferente de tudo que a sociedade nos propõe. Mas não é sobre isso, porque em Made, na verdade, é uma necessidade de sobrevivência. Ela quer resgatar a filha dela para que a filha não passe por isso, né? E todos nós somos isso. No fundo, a gente quer muito proteger nossos filhos para que eles não passem por aquilo que a gente já passou. E no caso dela é uma questão muito mais forte. Mas nos dois casos é uma questão de modo de vida. Vai ser muito difícil fazer esse episódio sem dar spoiler. Mas tem uma coisa que a Alex faz muito em Made, que ela entra num universo dela que é quase o mundo que o Capitão Fantástico vive, né? Ela tá ali vivendo aquela situação e ela consegue tirar a filha dela daquele mundo. Lembrei de um outro filme que também traz um pouco disso, com um personagem masculino, mas traz, que é o A Vida é Bela. Você entra você cria um universo paralelo, né? No caso de Made, no caso de A Vida é Bela, para você sobreviver ao que você está vivendo ali. E no caso do Capitão Fantástico, que eles vão e encaram e vivem uma vida completamente diferente, também é um universo paralelo, né? Que depois ela acaba tendo que voltar, mas ela tem que romper com tudo aquilo que ela tinha na família dela. Então, eu acho que é muito disso, de um modo de vida, mas não é de um modo de vida. Ah, para você é fácil falar. Ah, eles provavelmente tinham dinheiro. Ah, ela arrumou um marido que topava os dela. Não, é um modo de vida de ser. O que eu posso fazer para fazer os meus valores acontecerem, né? Eu vejo essa ligação, assim. Na verdade, quando você falou do Capitão Fantástico, que a gente fala que é o capitão, né? Que aparentemente ele é o protagonista, mas é muito aparentemente, né? Porque quando traz uma mulher que quebra e que rompe com uma família que tem recursos financeiros e que está totalmente inserida numa sociedade, é muito difícil. E a família culpa ele, né? Porque como se ela não tivesse escolha, ou ela não pudesse fazer essa escolha. É como se deslocasse desse lugar, assim, dela não querer pertencer àquilo. É o tempo inteiro essa briga, eles falando dela, e eu acho que é uma sacada tão genial não trazer essa figura viva e trazer o olhar de cada um deles, dizendo ou tentando chegar nela de uma maneira que ninguém saberia dizer realmente o que foi, mas assim, cada um com o seu próprio olhar e tentando traduzir e tentando falar por ela. Eu acho que é uma sacada genial isso, assim. Ela realmente é a protagonista, porque é justamente com ela que se rompe com a família, a sociedade, ou esse modo de viver, né, que eles tentam, e é justamente... Tem muita coisa aqui, querido. Quero que leve o que quiser. Mas tem uma coisa que eu queria mostrar. Pouco antes de ligar, pedindo tratamento para ela, ela mandou 2 cartas. E eu queria mostrar essa aqui para você. Querida mãe, não precisa mais vir me buscar. Queime a outra carta. O que Ben e eu criamos aqui pode ser único em toda a existência humana. Nós conseguimos criar o paraíso da República de Platão. Nossos filhos serão reis filósofos. Isso me deixa tão feliz que eu nem sei expressar. Eu vou melhorar aqui fora. Eu sei que eu vou. Somos definidos por nossas ações, não palavras.
Então, é uma sustentação. Você percebe que é a sustentação, é essa mulher. Essa mulher, seja pela ideia, pela decisão, pela ausência, como ela determina todas as coisas, né? Em Made tem um protagonismo, assim, muito forte dessa mãe da mãe, né? É a mãe da mãe, é a avó ali. Eu acho que tudo tem esse fio, começa ali, né? Como é que ela chama? Alex, né? Ela é muito nova, a gente já falou sobre isso, assim, ela é uma personagem nova, mas ela carrega uma responsabilidade ou algo que ela precisa, então ela tem necessidade, ao mesmo tempo que ela quer romper, ela quer ser ela quer viver a vida dela e ela quer viver da maneira mais natural com a filha, orgânica e enfim, só que ela não pode romper com tudo, porque ela tem que cuidar dessa mãe, né? Porque essa mãe sai dessa realidade porque não aguenta. Mas ao mesmo... Oi, mãe. Mad! Alex! Que surpresa boa! Que bom que vieram ver isso. Isso é o que todos os mais brilhantes pintores e escultores do mundo estão fazendo agora. Eu tô me elevando a um coletivo global de mentes. Arquétipos. Você conhece os arquétipos? É isso que eu tô representando aqui. Em Cobalto. O herói, o cara comum, o mentor, o místico, o amante. E claro, também temos os arquétipos e Por que não contou que sua casa tá no Airbnb? Te contei, não contei? Eu dirigi por 2 acampamentos te procurando. Filha, se você não me dá um alô de vez em quando, a culpa é sua. Eu te liguei 14 vezes. Você que é a Alex? Minha nossa. Você incomodou o pessoal do Airbnb? Eles vão deixar uma péssima avaliação agora, sua monstrinha de uma filha. Eu não vou lidar com ele hoje com esse sotaque esquisito e falso. Não é? Mas, ao mesmo tempo, a filha, ela aprisiona a filha, de alguma maneira. É muito maluca essa relação. É muito simbólica essa relação. Esse aprisionamento também aparece no Capitão Fantástico. Tanto que, né, tem uma virada lá no final que um deles precisa, né? Porque não adianta, qualquer que seja o modo de vida, o modo de ser que a gente escolha, quem a gente carregar com a gente, no caso os nossos filhos, não sei se é um aprisionamento, dá para ser sem ser um aprisionamento, né? Tanto que no Capitão Fantástico existe esse, então vai. Ai, que difícil, agora não, mas, deu... não, eu cheguei, a Paty falou numa coisa que eu acabei revendo algumas partes do filme hoje, mas que a mãe da Alex em Made, lá no final da minissérie, ela mostra que esse modo dela de viver, que é de tentar sair do sistema, e que trouxe a Alex com ela em alguns momentos, ela mostra ali no final que ela respeita a Alex como filha, como mulher, e que ela não pode mais, de jeito nenhum, trazer a filha dela para esse tipo de vida que ela pensa que vai dar certo, né? E lá em Capitão Fantástico, tem um momento que o pai vai com o filho mais velho até o mercado perto da casa deles lá, porque ele faz lá umas trocas, tal, e ele vai acertar as contas com o dono do lugar, e lá ele recebe correspondência. E o que ele recebe na correspondência? Cartas de universidade. E ele fala, mas que porcaria é essa? Né? A gente está aqui, a gente está vivendo outra vida, com outras ideias, e o que são essas cartas? E o menino, tipo, ele sabe, mas ele sabe que quem fez isso foi a mãe. Por quê? Porque ela, assim como a mãe da Alex lá, ela percebeu que, por mais que você tente
sair completamente desse sistema, você não vai conseguir. Então, você pode sair de uma maneira, mas você tem que saber dosar essa maneira, você tem que saber conviver com isso, porque senão você vai ter que criar realmente outro lugar, outra coisa, onde você não dependa dessa sociedade. Então, é engraçado, né? Como que pode uma mulher com uma saúde mental completamente abalada, como a gente vê lá em Capitão Fantástico, ela tem essa lucidez. Ela tem essa lucidez de trazer, ó, pessoal, a gente está aqui no mundo, e o mundo está assim. Pois é. Esse tempo todo, você estava me enganando? É o quê? Não? Eu te levava na biblioteca e você fugia pelas minhas costas para fazer provas e falar com essas universidades. Peraí, pai, não é assim não. Não somos uma escola oficial. Eu não sei como você conseguiu. Eu acho que, de algum jeito, você conseguiu fazer cópias aceitáveis. Aprovaram o seu trabalho. Escuta. Tudo sem eu saber pai, nem por favor. aprovar. Eu não sei o que é mais impressionante, se o fato de passar para essas faculdades boas ou passar meses mentindo assim na minha cara. Foi a mamãe. Foi a mamãe que me ajudou com tudo. Fizemos isso juntos. Eu só queria ir pra faculdade. Você fala 6 línguas, é bom em matemática e física teórica. O que essa gente vai ter pra ensinar pra você? Eu não sei nada! Eu não sei nada! Eu sou bizarro por culpa sua! Você nos fez bichos! E a mamãe sabia, ela entendia! Se não tiver saído da merda de um livro, eu não sei de nada desse mundo! Aí você me traz um negócio. Será que não é esse respeito à escolha do filho? Quando você diz, por exemplo, da mãe da Alex, quando ela fala assim, é um modo meu de viver. Eu te trouxe porque você tem que conhecer isso também. Mas a partir do momento em que para você não deu, ok. Então, é esse lugar que, assim, enquanto mãe, agora vamos passar para a maternidade aqui, eu não consigo nem imaginar ainda isso, né? Porque as escolhas nossas ainda, que os nossos filhos ainda são pequenos, as nossas escolhas ainda são determinantes e que a gente ainda não entrou em tantos conflitos. É claro que a gente começa a entrar, em alguns sim, podem ser pequenos, a gente até trouxe aqui o negócio da natação e tal, que a Déia já trouxe, né, desse lugar de desconhecer, mas ao mesmo tempo, eu tenho que olhar e tenho que entender e o que é bom para ela e o que ela quer, né, então assim, é nesse lugar, né, que eu acho que é um exercício absurdo de amor, de aceitação e de tudo mais que a maternidade traz, então assim, são modos outros, a gente espera porque a gente não quer que sejam corrompidos ou que eles não tenham decisões que sejam próprias deles, que eles sejam induzidos. Então, eu acho que isso é importante. Então, esse é um ponto. A gente tenta mostrar para que eles não sejam induzidos por outras escolhas que não sejam as deles próprias. Mas a partir do momento em que a gente detecta que isso faz parte deles, em algum lugar, aí é o nosso papel, né, de aceitação e de amor e de maternar, assim, respeitando, né, escolhas, e acho que é nesse lugar aí, porque saiu tanto e de repente, não, ela abriu uma universidade, né, então imagina, quem quer se deslocar desse lugar, das crianças nem irem para a escola, abrir a possibilidade, porque ela olhou que de repente era o lugar deles, não dela, né, talvez. E aí que eu acho que mostra, quando ele está falando lá com o sogro e fala, não foi uma decisão nossa, esse nossa não é uma decisão dele, ele foi na onda dela. Por quê? Porque, Paty, eu entendo muito isso, porque assim, quando a gente trabalha com coisas abstratas, muito abstratas, que é, por exemplo, a criação de uma peça teatral.
Quando a gente trabalha muito com isso, quando você imagina como vai ser essa peça, você já tem tudo na sua cabeça, daí você chama algumas pessoas para trabalhar com você. Você explica tudo como é. A pessoa ela nunca vai entender. Por mais que você seja uma pessoa ótima em comunicação, que você tenha o dom, né, da oratória, aquilo que está na sua cabeça, a pessoa não vai entender. Você sempre vai estar lá na frente. É como um autor de um livro, né, Dedé? Isso, você vai estar... Cada um lê o livro do seu jeito. O que ele Isso. escreveu, você não sabe, nem eu vou saber, nem o outro vai saber. E o que eu quero dizer com isso, chegando lá em Capitão Fantástico, é que ela já sabia tanto como tudo aquilo ia funcionar, e aquilo era tão dela, e ela tinha tão consciência que aquilo era tão dela, é o que você falou. Bom, meus filhos vão comigo, porque é natural que eles estejam comigo. E é isso que eu escolhi para mim. Eles estão vivendo uma coisa que eu escolhi para mim, viver com eles. Então, eu quero viver isso com eles. Mas vai chegar uma hora que eu não sei se eles vão continuar querendo viver isso que eu estou mostrando para eles. E ela já está lá na frente, falando não. Talvez ele não queira. Talvez não seja nenhum respeito, Pátia, é além do respeito para com ele. Talvez seja assim, eu vou te mostrar outras coisas. Então, você nem conhece isso, você nem sabe o que é universidade. Mas eu vou te mostrar. Então, eu vou mandar as cartas, vou pesquisar com você, você vai olhar aqui, e quando a carta chegar, a gente vai decidir. Só que não deu tempo, né? Mas isso é tão bonito, porque é abrir possibilidades. Porque senão, você sai de um sistema e se coloca em outro. E aí, talvez ele não tenha chegado nisso, né? Ele, o pai. Porque ele simplesmente saiu de um e ele entrou em outro que não cabia. Não cabia outras coisas e outras possibilidades. Aí que tá. Então, quando você amplia, você está trazendo outras possibilidades, outros modos, mas não necessariamente criando um novo, onde você também vai se aprisionar, né? É outro modo, você sai do modo de vida que você não se reconhece, só que você cria outro. E ali não é permitido voltar, não é permitido pegar nada que não seja essa criação, e não é isso, na verdade. Talvez ela estivesse realmente ampliando as possibilidades, né? Eu vou te mostrar. Sim. Vamos mostrar outras possibilidades, porque existe outras possibilidades. A gente nunca acha que existe, mas existe escolha. O tempo inteiro a gente faz escolha. Esse é um lugar que, para mim, assim, eu bato muito nisso. A gente faz escolha quando a gente acorda, o tempo inteiro, com tudo. A escolha de como vai estar seu cabelo, a roupa, o que você vai comer. É escolha, mesmo que você não ligue para isso. É uma escolha, você não está ligando para isso, você está fazendo uma escolha. Então, o tempo inteiro a gente faz escolhas, né? A gente só pode fazer escolha naquilo que a gente conhece, né? Porque se aquilo não existe para você, não tem nem como você escolher. Mas qual é a beleza, eu acho que de Capitão Fantástico e também de Maid? É que você tem que criar novas maneiras. E eu estava até conversando com meu sobrinho hoje, né? Que, assim, tem gente que pensa que a vida é diversão. Ah, mas lá vem você falar de coisas dramáticas. Não, eu acho que você também tem que definir o que é diversão para você, né? Porque, para mim, viver é diversão. Mas o que é viver? Não é fácil, gente. Não é fácil. Porque você tem as escolhas daquilo, das coisas que você conhece. Mas e quando você não quer fazer nada daquilo que você está vendo? Eu não quero escolher nada disso aqui que está na minha frente. Você tem que inventar uma. E foi isso que a mulher lá de Capitão Fantástico fez. Ela inventou
um novo modo de vida. E como você disse, Paty, ele pode facilmente ser sistematizado. E foi isso que o Capitão Fantástico fez. E você quer saber? É por isso que o nome dele é Capitão. Nossa, nunca pensei nisso. Eu sempre fui para o Fantástico, nunca pensei nisso. Faz sentido. Porque ele sistematiza um sonho. Ele sistematizou. E ele não quis mais olhar para fora. E aí, quando a mulher morre, é a primeira vez que ele permite olhar para fora, tanto ele quanto as crianças. Então, ele coloca ele e as crianças para fora daquilo. Foi quando eles foram para o funeral. Eu não estou dando um grande spoiler aqui, porque isso acho que tem até na sinopse. Mas, assim, eu não avisei no começo, mas é que spoilers vão acontecer, não tem como, né? E é doido, porque quando ela manda a carta para... Quando ela está mandando as cartas, ela já abriu, né? Ela já fez essa abertura. Que ele não conseguiu, ele dependeu de algo externo para poder fazer. Isso, e quando ele viu as cartas, ele ficou profundamente chocado e um pouco até ofendido. Ele não entendeu. Ele fugiu do controle do capitão. Ele falou, peraí, gente, mas não era para a gente ficar aqui, isolado, ensinando para eles o que é uma comunidade, o que é viver em comunhão, o que é ter uma vida que auto se sustenta só com a natureza, papapá. Está chegando carta de universidade aqui, ele se sentiu traído até. Então, quando... Mas, Dé, acho que agora eu voltei no teu exemplo. Você deu um exemplo muito bom, que é o diretor de um teatro, né, quando vai contar como é, ou imagino o autor de um livro que deve ler algum crítico falando do livro dele, falando, não é nada disso. Ou quando vão montar, né, fazer uma peça, um filme de um livro, enfim. Como é difícil, né, alguém levar adiante o sonho de outra pessoa, ou a gente levar adiante o sonho de outra pessoa, né? Ninguém consegue tornar o seu sonho realidade. Se alguém fez isso, não era mais o seu sonho. Eu acho que foi o Emicida que falou na entrevista com o Lula, que ele fala, você é o único guardião do seu sonho, cuide dele. Você é a única pessoa que vai defender seu sonho. Não vou lembrar. Mas é isso, né? A única pessoa que é capaz de defender e de direcionar e que pode levar adiante o seu sonho é você mesmo, porque ele só é seu sonho enquanto ele é seu, enquanto ele está sendo conduzido por você. O que não significa, eu acho importante, que a gente não possa embarcar numa parceria, entendeu? Numa amizade. Acho que a gente está dando spoiler aqui, provavelmente, para um próximo episódio, né? Quando você embarca junto, vai mesmo sem saber para onde vai. Exatamente. Mas eu acho e acho bonito isso, né? De você, não estou entendendo muito bem aqui qual é a tua, mas vamos embora, estou contigo. Né? Eu acho que isso faz parte da vida, a gente faz isso muitas vezes e a gente precisa fazer. Eu acho que isso volta para a maternidade também, né? Porque quando a gente olhar e vir os nossos filhos prestes a quebrar a cara ou quebrando a cara, qual vai ser o nosso papel? Eu me retiro porque eu falo, eu avisei e caio fora, ou mas eu tô aqui com você, vamos embora. Quebrou a cara? Vamos ver, o que é que a gente faz? Eu estava conversando com um casal de amigos esses dias que tem filhos da mesma idade que a minha, e a gente estava falando, né, sobre a coisa de ter ciúmes, não ter ciúmes, e eu falei assim, tá bom, não tem ciúmes. Imagina que você tá vendo que eles estão entrando num relacionamento que vai dar merda. Você já tá vendo eles sofrerem antes de começar. Porque, assim, tem coisas que pela experiência, né, o que é que você faz? E aí ele falou assim, caramba, imagina, né? Você tá vendo que não vai dar certo, você tá vendo que tá...
E não tem o que fazer. Meus pais passaram isso comigo, né? Eles falavam, mas você não está feliz, a gente está vendo e não tem como. Mas assim, eu tive que sangrar ali para conseguir sentir que não era para mim. Trecho tirado de um texto publicado no blog Criar com Asas, de 23 de abril de 2018, por Dedé Lovitch. Educar um filho exige controle. Controle? Qual controle? Por quê? De quem? Para quem? Com quem? O controle deve vir de nós. De nós. O controle deve ser para nós. O controle de nós mesmos. O controle para não controlar. O controle de acolher. O acolhimento que ensina o controle. O controle que cria vínculos. Vínculos sem controle. Mas faz parte, né, dos filhos nesse período da vida, vamos dizer assim, adolescência. Eles precisam se reconhecer, né, Rita? E reconhecer as escolhas deles. Ô, Paty, até na infância. Você está falando da adolescência, mas assim, eu tive a experiência de um dia, a gente estava em Chicago, aquele frio, né, abaixo de 0, e a filha, a gente precisa pôr, você precisa pôr a luva, precisa pôr a luva, precisa pôr a luva. Ela, não vou pôr, não vou pôr, não vou pôr. Falei, tá, então a gente vai sair com a luva pronta para colocar, para não dar tempo de congelar a mão dela. A gente saiu, ela, mamãe, eu quero pôr a luva. É um exemplo bobo, mas é assim, é a vida. Não tinha o que convencesse essa criança a colocar a luva, então ela vai ter que sentir que a mão dela vai cair se ela não puser a luva. Agora, imagina na adolescência e na fase adulta, entendeu? Eu acho que quando por exemplo, em Maid, né? Como aquela relação de mãe e filha é tão mal compreendida, né? Talvez até por nós que estamos ali assistindo. Essa mãe, eu sinto que assim, o que ela queria não era só viver a vida dela, né? O que ela queria era mostrar para a filha dela que estava na hora de cada uma viver sua vida. Então, e que ela queria viver a vida dela, a mãe. Entra o julgamento. A gente sempre julga a mulher, a mãe, não é? É o julgamento. Isso sempre vai existir. Você vê, a gente assistindo, e eu reconheço isso e vejo o que você está falando, porque tem hora que você fala, mas espera aí, o que essa mãe está fazendo, né? Que mulher é essa? Mas a gente não para olhar a mulher que ela é, quem ela é, como ela quer viver, de que maneira, né? Porque a gente olha eu acho para uma mãe sem olhar para essa mulher, sem olhar para tudo isso que vem com ela, né? E, de uma certa maneira, ela tentou romper com o ciclo de violência e cuidar da filha da maneira dela. É aquele lugar também até onde a gente pode ir, até onde a gente consegue ir, né? Sim. De que maneira a gente consegue fazer isso. E era o modo dela. Aquilo era tão duro para ela que ela também se deslocava da realidade. Ela chega a parecer louca também, né? Total. Nesse sentido de não pertencer a códigos sociais e tudo mais, porque é tão duro para ela ter vivido, acho, tudo aquilo também, que ela se aliena, ela completamente se desloca daquilo e da maneira que ela consegue. Ô, Paty, acho que você ia falar até uma coisa que tem a ver com isso, né? Quando eu dei o exemplo da infância também, mas que na adolescência, que é quando começa de fato, né, você a se deslocar dos seus pais, né? E aí, como é que a gente aceita isso, né? Acho que você ia falar sobre isso, né? Da adolescência, dessa fase. A gente tem o direito também de sempre estar antecipando tudo e dizendo o que vai acontecer, mesmo você vendo o que vai acontecer, assim, a gente tem esse direito de não deixar eles experienciar as situações, de vivenciar. Daí eu não estou falando de coisas perigosas, né? Claro, porque isso é diálogo, a gente vai sempre conversar, mas
será que a gente é esse lugar dessa invasão também, né? É invasivo até. Você não deixar acontecer porque você sabe que não vai dar certo. E quem disse também que não vai dar certo? Porque pode não dar certo, mas não deu certo aquela determinada coisa, mas deu certo para outras, né? Até a experiência negativa, e talvez até mais do que as positivas, elas constroem a gente, elas determinam, são situações vividas, são experiências que a gente vive, e não que não deixaram a gente viver, né? Ou que protegeram a gente, assim, é aquele lugar da superproteção que chega a ser uma invasão, né? Você não consegue, primeiro que você não consegue, e daí você não permite, e aí você não está sendo, aí talvez nesse lugar da proteção excessiva acabe virando uma relação até tóxica, sabe? Que não seja e não é saudável. Tem uma outra personagem em Maid que traz um pouco disso, né? Que me deu uma angústia ali, a mãe do marido da Alex, do pai da filha dela. Ela tem essa relação, ela aparece muito rapidamente ali, mas é muito marcado, né? Ela vai pegar no colo e ela vai defender o que ele defende, e tem momentos que você nem sabe se ela pensa daquela maneira mesmo, quando ela priva, né? Você fica meio dúbio ali, né? Se ela tá fazendo aquilo porque ela é aquela pessoa ou porque ela só tá defendendo o filho para que o filho não sofra, e tudo que ele quiser eu vou fazer para que aconteça. Eu acho que vai um pouco nesse lugar, né, de querer eu acho que... protegê-lo. Mas olha só, agora que você trouxe a mãe dele, se a gente comparar, vamos comparar com a mãe da Alex. No final das contas, a mãe da Alex acaba sendo menos tóxica do que essa outra mãe que quer encobrir as coisas do filho. Eu não sei, eu vou falar uma coisa que pode ser muito má, mas eu acho que a gente, como mãe, como pai, a gente é muito egoísta, né? Porque, na verdade, o que a gente não quer é que a gente não sofra também, né? Exatamente, eu não quero sofrer vendo ele sofrer. Porque quando eles sofrem, a gente sofre. Então, amigo e amiga, se prepara, porque você vai sofrer. Né? Desde aquele choro lá, por causa de uma dor de barriga no recém-nascido, até o primeiro fora, quando, né, vai namorar, você vai sofrer. Então, não... Esse negócio, né, Rita, que a gente fala, eu tô vendo que vai dar merda, eu acho que a gente tem que pensar cada vez menos isso, porque a gente se vê num lugar de vidente. Eu não sou vidente, sei lá, até leio a carta aí de vez em quando, mas eu não sou vidente, eu não... Ai, nossa, tá na cara que você vai sofrer, tá na cara. Nossa, sabe que às vezes eu acho até que isso até uma praga, sei lá. Eu ia falar isso. E outra, né? Não, eu concordo totalmente com vocês, mas que isso acontece, né? E a gente já está prevendo que vai ter coisa que vai dar merda lá na frente. Pode ser que não tenha também, não nessas coisas. Mas é você projetar a partir das suas experiências, esquecendo que essa pessoa da qual você está falando é só sua filha, não é você, né? Então, eu acho que o Capitão Fantástico cai muito nisso. Cai muito nisso. Pode falar, Paty. Não, a gente vive essas experiências constantemente, né, gente? Assim, mesmo tendo filhos pequenos. Se os nossos filhos vivenciam uma situação, por exemplo, na escola, em que não é legal, uma situação, aquele primeiro ímpeto nosso é ir para a escola, né? É ir enquanto adulto que vai lá e vai resolver. Por isso que eu disse que é até uma arrogância, né? A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe como resolver.
E daí, quando a gente para um pouco e a gente começa a respirar e a gente começa a analisar direito, o que a gente faz? A gente volta para os nossos filhos e a gente começa a tentar fortalecer eles para resolver a situação. A gente tenta dialogar para que eles conseguem observar outros pontos, para que eles consigam refletir melhor, para que eles consigam se colocar o que eles estão sentindo, levar o que é importante para eles, o que está incomodando, o que não deu certo. Então, assim, aí eu acho que é um exercício que a gente trabalha desde sempre, né? Então, eu não posso resolver, é tirar a dor também da cólica, não posso passar para mim, né? Eu não posso passar para mim. O bebê ele tem que amadurecer aquilo. A gente sabe que ele ainda precisa amadurecer tudo que tem lá dentro, ele precisa, né, passar por aqueles processos. E os nossos filhos também. Então, é esse lugar. E daí a gente sofre quando eles não conseguem. E a gente fica nessa insistência. Então, eu acho que é esse olhar atento de você ter essa permissão de diálogo, de troca, de reflexão. Acho que essa é a importância, não de solucionar para eles, ou de dizer que não vai dar certo, vai dar certo. Não existe isso. Eles vão encontrar o caminho. O que a gente pode de repente, ajudá-los a refletir sobre, né? Que talvez falte um pouco de ferramenta pela idade, com certeza, mas não que a gente saiba também, né, gente? Não que a gente tenha as respostas, né? Sim. Falta o repertório, né? Mas por isso que a gente existe para eles muito fortemente até uma certa idade. Depois não dá mais para repertoriar para eles, né? O repertório virá deles, sempre vem deles, mas a gente está ali, né? Mostrando os caminhos, dando alternativas, compartilhando experiências, mas a partir chega um momento que acabou. Hora do jabá. Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me/criarcomasas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. Bloco 2. Os novos caminhos que os filhos nos mostram. Ouvindo vocês falarem, eu estou aqui pensando como é injusto, né? Se justo nas fases que a gente, que nossos filhos estarão no ímpeto da juventude, da ousadia, de arriscar, a gente quiser podá-los, né? Cortar as asas nessa hora, porque a gente, bonitinho, já passou por algo parecido e acha que sabe tudo e que pode controlar, né? Seria muito cruel, né? Que bom que a gente está falando isso agora para a gente lembrar nesses momentos e repensar isso, né? E de novo a gente cai na escuta, né? Ouvir, deixar que viva, deixar que experiencie. Porque... É que a gente se ferrou mesmo, né, Rita? Porque a gente está publicando esses podcasts, eles vão usar isso contra a gente. Eu tô achando isso. E eu tô falando agora Tira aqui. tudo do ar, para tudo. Vocês 4 vão pegar, vocês 5 vão pegar esse podcast e vão querer usar contra a gente. Nem vem, hein? Nem vem. Deus do céu. Esse é recado para eles lá no futuro. Tá? Bom, era só um parênteses. Eu sou dessas que a hora que ela falar, eu vou falar, filha, você tem razão, tá bom. Não, eu adorei que a Rita começou a falar, eu falei, gente, será que a gente vai lembrar mesmo que a gente falava essas coisas na hora do vamos ver?
Exatamente. Na hora do vamos ver, a gente esquece, mas eles vão lembrar, né? Isso, eles vão lembrar, e aí, né, por um acaso, a gente vai lembrar, putz, é mesmo, né? Mas a gente é pego de surpresa toda hora, né? Toda hora por eles, assim, em todo momento. E eu acho que em Capitão Fantástico e em Maid também, essa relação dela com a mãe, ela desestabilizou total a vida da mãe, a Alex. Tá certo que a vida da mãe é completamente louca, mas, de uma certa maneira, ela estava lá vivendo a vidinha dela. Ela tinha o esqueminha dela lá, ela tinha a organização dela. É Paula, eu estava procurando aqui quando a gente me fala. Paula. Isso ela é doida pra gente, porque não é o que está dentro do que a gente espera e do que a gente... Mas para ela era aquilo, era o modo de vida. Aquela cena do banco é genial para mim, né? Cena do banco é muito boa. É muito boa. E a Alex entra lá na vida dela de novo e, tipo, então, agora você tem que me ajudar. Ela fala, como assim eu tenho que te ajudar? É mais ou menos isso que acontece. Eu tenho que te ajudar porcaria nenhuma. Mas ela ajuda. Do jeito dela, ela ajuda, né? Sim, ela ajuda. Deixando a filha viver, né? Da maneira que a filha quer. Porque se a gente for olhar o modo de vida dela, por N motivos, porque cada um tem sua história e é levado para onde vai por esses motivos, mas é um modo de vida de liberdade, é uma busca de se libertar. E qual seria o modo de vida de libertar que não liberta aquele que vem buscar? Né? Foi isso que ela fez. Tentando entender, e tem um momento que ela acha que ela tem que ceder e ir junto, aí ela entende que não, né? Que é o que a gente faz muitas vezes, a gente ouve, a gente volta, a gente pedala, a gente erra, a gente se arrepende, a gente vai, a gente ressignifica, e foi o que ela fez. E como tudo, como os dois, tanto o filme quanto a série, eles mostram que a vida é feita de contradições. E são nessas contradições, Paty, que entra a escolha de novo, são nessas contradições que a gente entra nesse campo da escolha. Então, peraí, eu acreditava nisso, agora chegou isso aqui, eu tenho a opção de mudar ou de continuar. Claro que aqui a gente pode entrar numa discussão filosófica, num pensamento muito mais profundo do que seja opção, do que seja escolha. Mas a gente não vai ter tempo de se aprofundar tanto, então não vamos brigar com as palavras, mas eu acho que chega esse momento da contradição, que chega no Capitão Fantástico também. Aliás, nesse lugar onde ele vê as cartas do filho, eles entram numa discussão bem rápida ali de stalinismo, trotskismo e maoísmo. Então, eles entram nessa discussão, que, aliás, é muito bonito, né? Porque você vê que eles realmente se aprofundaram para poder falar aquilo que eles falaram em 10 segundos. Você viu que foi eles estudaram, eles discutiram, eles analisaram, eles refletiram, então eles fizeram várias etapas para chegar naquela conversa de 10 segundos. Isso é muito bonito. E depois de uma conversa dessa, a faculdade é só uma escolha mesmo, né? Pronto. Né? É uma escolha. Desculpa. Você vai entrar? Não? Tá bom. Tchau. Gente, que garota esquisita. Parecia que tinha travado. Me dá, Abu, deixa comigo. Vai falar com elas. Dá tempo. E pergunto o que acham do proletariado criar uma revolução armada contra a elite exploradora e estrutura de classe? Os marxistas podem ser tão genocidas quanto os capitalistas. Ou se elas são materialistas dialéticas e concordam com a constante luta de classes. Evite falar de Marx e contar para elas que é trotskista. Trotskista. Só um stalinista chamaria um trotskista de trotskista, e eu não sou mais trotskista. Sou maoísta. Sei.
Eu esqueci. Desculpe. É uma escolha de ver o mundo e todos aqueles pensamentos que ele teve através de livros só, né? De outro ponto de vista. Então, quando essas contradições que Capitão Fantástico traz muito, muito depois da morte dela, ele começa a se deparar com essas contradições e lá a Alex vê que o mundo é feito de contradições. Quando ela vai na casa-abrigo lá, ela encontra aquela outra mulher que sofre violência e a mulher ela é toda decidida, tal. Quando a mulher sai da casa-abrigo, ela também sai da casa-abrigo, ela encontra a mulher com esse homem de novo. E ela vê que essa mulher está de novo sofrendo essa violência. Que, aliás, para quem não ouviu o nosso último episódio, né, que a gente estava com a Janice como convidada, e ela fala disso, né, desses retornos, que é uma dificuldade muito grande quando você está lutando na violência contra a mulher, né, de quantas vezes as mulheres voltam para o cenário, para a situação de agressor, de violência, né? E aí isso também é abordado ali. Sim, sim. E a violência... E é uma das coisas que pega a gente. Eu, pelo menos, me pegou muito, porque em vários momentos eu me pegava olhando e falando assim, mas também não é tão mal assim, mas tudo bem, né? Você vê como você é capturada por essa, né? O que é ruim? O que é tão ruim assim, né? Imagina quem está vivendo, quem está dentro da situação. Mas com relação ao marido da Alex, talvez a gente também faça essa relação por conta da mãe dele, né? Eu não sei, me veio isso na cabeça agora. Essa maternidade que, ao mesmo tempo em que existe esse abuso, ele tenta ser um pai legal para a filha. Isso não dá para negar, porque ele não teve essa vivência, né, dentro da casa dele enquanto criança. Então, assim, da maneira dele também, claro. Mas ele tenta, enquanto pai, claro que tem todas as questões. Mas, assim, teve em algum momento ele fala que ele não queria reproduzir a mãe, e estava reproduzindo, né, a situação da mãe. Então, essa maternidade, como marcou também essa figura. E talvez a gente também seja afetado por isso, quando a gente olha para ele. Não sei, me veio isso agora. Pode ser. Não sei. Mas como ele falha também, né? E sabe que a gente está falando de Meire aqui, algumas pessoas devem estar muito indignadas, porque a gente não está falando da violência, né, que ela sofreu. Mas o episódio aqui, gente, não se trata exatamente disso, né? A gente está trazendo aqui a situação das mulheres que vivem de uma forma marginal a sociedade, né? São mulheres que são consideradas, que são marginalizadas. No caso da mulher lá do Capitão Fantástico, não quis falar a mulher dele, tá? Eu quis falar a mulher do filme Capitão Fantástico. E é a violência psicológica, porque lá atrás que eu estava falando da coisa da doença mental, que não fica tão clara de onde vem isso. Que não dá, né, para a gente entrar nesse episódio e falar sobre violência, senão a gente vai ficar 3 horas de episódio. Não, mas né? Não, sim, e a gente já tem falado sobre isso, mas o que eu quero dizer é que assim, essa é um marginal que tem a ver também com essa tem a ver, né, com a violência, sim. Com a violência, a violência doméstica. Isso também, sim. Né? E quando eu digo que ele falha porque olha só como a gente não sabe viver mesmo, né, como sociedade. Ele falha porque ele não teve uma base na infância. Não estou falando aqui que é por causa da mãe, do pai, da família maravilhosa. Ele não teve base nenhuma. Ele não teve ninguém, né? Ele não teve vizinho, tio, vô, vó. Ele não teve nada. Ele ia falhar.
Ele ia falhar. E a série, ela fez isso tão brilhantemente, porque ela vai te enganando. E a gente pensa isso que você falou, Paty. Ele tenta ser um pai, olha, ele tenta. Ele tenta. Só que ele vai falhar, porque ele não tem base, ele não sabe o que é isso. Não adianta, Ele não conhece, né? Ele não vivenciou algo diferente. Ele vai falhar. E assim, ele não tinha ela do lado dele. Para falar assim, ó, não, amigo, ó, calma aí. Não é esse o caminho. Também. Não tem a parceria, não tinha ela do lado dele. Ele era um nada, desculpa. Ele era um nada, porque eu não sei por que também que nessa sociedade um filho só motiva a mulher, não motiva o homem. Olha que triste, hein? Desculpa, homens que estão nos escutando, mas a situação de vocês é triste. Porque o que motiva vocês é uma mulher. Olha só como vocês são dependentes. Porque quando vocês separam da gente, vocês precisam de outra mulher também, para dar conta dos próprios filhos. Isso é uma coisa impressionante. Eu não estou falando de ninguém em particular, estou falando de todos. De todos eu estou falando aqui. Porque alguém vai me falar, pode escrever lá no e-mail. Pode escrever. Se tem algum homem aqui que banca os filhos sem uma mulher. Não estou falando uma mulher como uma parceira só. Às vezes é a mãe dele que ajuda ele a bancar isso. E lá em Made mostra muito isso. É muito marcante isso. Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso de mais desabafar. Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso de mais desabafar. E é bonito porque mostra a conexão, né? Dele com a menina e da menina com ele, mas fica só nisso. Fica só, tem o amor ali, você vê que tem, e a tentativa, mas ele fica só nisso. Ele não consegue extrapolar o que é necessário também, né? E nesse caso é isso, só o amor não vai sustentar a menina, não estou nem falando só financeiramente, porque financeiramente também, né, que essa menina também passa por necessidade, precisa um estranho bancar aquilo, né, mas sustentar mesmo de todos os sentidos, né, em todos os sentidos, de dar o suporte, de que ela não precise se esconder dentro de um armário de comida. Então, mas aí quando ela começa a crescer, você vê que entra o medo, né? Não sustenta, vai para o medo. Tem um momento lá que fica muito claro. Então, realmente, ele vai falhar. Ele vai falhar. Já falhou, né? E o desespero da Alex é que ela vê que a história se repete. Né? E ela falou, eu não posso permitir isso. Eu não posso. E aí ela ganha uma força quando ela vê que a história ia se repetir, e ela tem consciência disso, e eu sei lá de onde que ela tira, inclusive, né? Toda essa força que ela traz com ela. Claro que ela teve a ajuda da mulher lá, que ela trabalha na casa dela, um tempo, né? Que criou uma amizade profunda também, aquilo foi... Essa relação é a coisa mais linda. É uma relação linda, né? Uma relação que começa ali, que são universos tão diferentes, mas que vai num... Mas mesmo com ajuda, ela não conseguiria se ela não tirasse de dentro dela. Sim. Foi esse lugar, ela conseguiu sair daquela apatia que ela entrou mesmo, daquele cansaço, aquela entrega, né? Ela estava entregue já, justamente quando ela percebe, não dá para eu ver a minha filha viver o que eu vivi. É esse lugar aí.
que tirou ela. E sabe o que é triste? Triste não, eu usei a palavra errada. O mais impressionante, se a gente comparar a Alex com a mulher lá do filme Capitão Fantástico, é que ali no Capitão Fantástico, ela teve uma escolha do suicídio. Que absurdo isso que você está falando. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando ela viu que ele conseguiria levar adiante, né, essa família, vamos dizer assim, essas crianças, ela se permitiu o suicídio. A Alex, ela não podia nem se permitir a isso. Ela não tinha ninguém. Né? Mais uma vez, porque a motivação, né, de muitas mulheres são os filhos, né? E a Alex, ela ali, quando ela começa a sair daquele buraco, né? Quando ela estava ali no fundo do poço, porque a série mostra, né, exatamente isso. Muitas vezes ela no fundo do poço, literalmente, né? Literalmente no fundo do poço. Ela não tinha essa escolha, Paty. Ela não tinha. Por mais que ela tivesse pensado nisso. Então, essa solidão dela pega muito, né? Muito, muito, é muito porque forte. essa amizade, essa rede, tanto de proteção quanto de ajuda que ela teve depois, em outros lugares com as mulheres, né? Que fica muito claro também essa rede de proteção que ela teve. Ela foi construindo, né? Ela foi encontrando esse modo. Foi como você falou, ela estava tentando encontrar um modo de viver desconhecido, e ela foi ganhando espaço, chegando nas mulheres, e existe muito isso, a gente vê isso muito, né, em todos os lugares, acontece com as mulheres, a cena que ela tem a conversa com o pai, eu acho que a última conversa que ela tem com o pai, aquela cena para mim foi uma das mais, né, que mais impactam a gente, assim, porque ela verbaliza, né, você nunca fez nada por mim, assim, eu tô te pedindo agora, faz agora, né? E ele não sai do lugar dele, dali. Então, eu tô te dando uma oportunidade, né? De você olhar para tudo isso agora. Você pode olhar para tudo isso e quando ele dá aquela primeira carona também para ela, você já percebe ali, né? Era o mesmo pai que nega ajuda no final. Então, ali estava aquele homem, que no meio... Gente, ele deixa ela lá, né? Ele deixa ela com a neta. Ele deixa. E aí vem a madrasta tentar ser de novo a mulher que vai trazer, né? Que é aquilo que você falou, Dedé, tem que ter. Mas nem assim ele consegue ultrapassar essa barreira de se manter sentado na cadeira que ele estava. Ele não consegue, porque para ela também já tinha tudo desmoronado. Ela também estava muito arisca, né? Então ela, tipo, não vai dar para acreditar. Desculpa, amigo, não vai dar. Então ela já estava naquele lugar de rejeitar mesmo, e ver a última tentativa dela, essa última conversa, acho que foi realmente o momento que ela falou tudo ou nada. Ela já esperava pelo nada, mas por mais que a gente espere pelo nada, né, a gente conta com alguma coisa. Então, o corpo dela, né, mostrou a decepção, ela diminuiu, ela fechou, e ela pensou, acabou mesmo, né? O mínimo que poderia ter, realmente não vai ter.
Vamos chegar para os nossos finalmente. Acho que as dicas estão dadas, né? Veja ou reveja Capitão Fantástico e Maid. Eu fiquei com A Vida é Bela, apesar de fugir muito desse contexto, né, da gente estar trazendo a coisa do feminino, mas eu acho que é um filme também para ser revisto, né, nesse contexto de quando a gente traz a questão dos modos outros de vida e da coisa da adaptação mesmo, né, de encontrar, é aquilo que você falou, Dedé, da diversão, né, a vida vira diversão mesmo quando você está indo em direção à morte. Na verdade, todos estamos, né, todos os dias, mas... Sim. A gente só não sabe, né? E isso é um privilégio, né? Cada vez que trazem A Vida é Bela, eu gosto bastante da Vida é Bela, só o final que me irrita, mas eu gosto bastante da Vida é Bela. Eu não tinha me irritado ainda hoje, né? Porque tudo aquilo que ele trouxe para o menino, coisa mais linda, isso não tem discussão. O único problema é que ele falou que vinham salvar ele, quem vem salvar, quem são? Os americanos, né? Então, por esse motivo, ele ganhou o Oscar e não foi Central do Brasil que ganhou o Oscar. Então, cada vez que traz A Vida é Bela, eu trago também Central do Brasil. Aliás, né, daria para a gente começar tudo de novo, se for falar daquela Fernanda Montenegro, eu não lembro o personagem que ela faz. Com a Marília Pêra, mas... né? É a Marília Pêra. Nossa, mas aquela mulher... a Marília Pêra. Nossa, gente, tá aí duas mulheres também que, né? Esse filme traz... Nossa, traz tantas coisas da mulher. Tantas. Né? Uma maternidade ali dentro dela, né? Embustida. Traz muita coisa. Então, ela materna estranhos o tempo inteiro, né? Eu acho que tá aí, Central do Brasil. Nossa, depois desse, é difícil. Mas você sabe que quando a Rita falou da Vida é Bela, lá no começo do nosso podcast, começou a falar sobre esse lugar da infância e dessa criação, dessa imaginação e conseguir sobreviver nesse lugar. Eu li um livro uma vez que eu fiquei muito impressionada com aquela mãe. E depois teve um filme. Eu confesso que eu não assisti o filme. Não sei como é que é o filme, tá? Mas eu li o livro, que é O Quarto. Eu não sei se é O Quarto de Jack. Eu acho que o filme ficou O Quarto de Jack. Mas acho que o livro é O Quarto. Eu não sei se vocês assistiram, mas eu li o livro. E é impressionante, porque ela cria um mundo vivendo num subterrâneo, subsolo, com o filho, muito pequeno, e ele nunca viu a vida aqui fora, a sociedade, nunca viu nada. E como ela conseguia fazer com que ele criasse mundos dentro daquele quarto, era um quarto. E também tinha a que é sequestrada? Ela é sequestrada. Eu vi o filme. Então, ela foi estuprada e ela tem um filho, e ela vive com o filho lá embaixo, e ela coloca ele no armário. Eu não sei se no filme mostra tudo isso, mas ela coloca ele no guarda-roupa, no armário. É baseado em fatos reais, né? Olha, eu não lembro, Rita, mas assim, não lembro. Eu fiquei muito impressionada com a maneira como ela conseguia criar esse mundo com essa criança, o jeito que ela levava isso, a maneira como ela levava, e como ela foi muito incompreendida depois também. E ela foi incompreendida até pela mãe, né? Tem uma relação ali. E essa maternidade que para ela é completamente diferente da que ela exerce, ou que ela tenta exercer, esse lugar que ela busca.
Me veio muito isso a hora que a gente estava dialogando sobre esses modos e tentar, né, encontrar modos outros. Não é baseado em fatos reais, não. Eu fui olhar aqui. Mas é isso mesmo, Paty. Acho que é isso. Bom, então a gente pode finalizar, né? Eu não A vou Dedé- perguntar se vocês querem falar mais alguma coisa, porque vocês querem, então não vou perguntar. Pronto. Mas a gente está treinada agora. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não! Isso é um modo de vida também, uma escolha que a gente fez. Capitão Fantástico! Capitão Fantástico! Mas eu não caio na de vocês, não vou perguntar, não sou louca. Então, mas só aproveitando, tô brincando, gente. Um beijo! Beijo, gente! Até a próxima! Tchau, tchau! Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola, Valentina. Nome do episódio e blocos, Neuza Mangili, mãe da Paty Juliane. Mandalas e avatares, Constance. Edição, Dedé Lovitch.